Olá, boa noite. Eu sou o Paulo, Master Coach. Olá, boa noite. Eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócio Europeia de Barcelona. E nesta aula é a nossa segunda aula de Direito Constitucional. Nessa aula iremos falar sobre direito constitucional, sobre direito do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Vamos fazer uma linha geral da teoria geral dos direitos fundamentais. Vamos começar então a nossa aula. Eu sou formado em administração, como falei, tenho um mestrado em coaching, inteligência emocional e programação neurolinguística, e esse curso é para você que talvez está estudando para um concurso público, seja municipal, estadual ou federal, ou você que é da área de direito, você que faz a faculdade de direito ou já é formado em direito e quer aprofundar mais os seus conhecimentos. Esses conhecimentos que iremos trazer aqui nesse curso é especialmente para você que busca aprender mais a área de direito, ou se você trabalha numa grande multinacional e trabalha na área de direito dessa empresa, você quer se aprofundar mais nesses conhecimentos, esse curso é especialmente para você. Então, aproveite esses momentos agora para você estar se aprofundando e aprimorando seu conhecimento de direito constitucional. Então, lá, teoria geral dos direitos fundamentais. Direito do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Vamos ver a diferença desses três tipos de direito. Antes de qualquer coisa, é necessário apresentar a diferença entre as expressões direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Segundo Mazzoli, direito do homem diz respeito a uma série de direitos naturais aptos à proteção global do homem e válido em todos os tempos. Trata-se de direitos que não estão previstos em textos constitucionais ou em tratados de proteção dos direitos humanos. A expressão é assim reservada aos direitos que se sabe ter, mas cuja existência se justifica apenas no plano juraturalista. Direitos fundamentais, por sua vez, se refere aos direitos da pessoa humana, consagrados em um determinado momento histórico, em um certo estado. São os direitos constitucionalmente protegidos, ou seja, eles estão positivados em uma determinada ordem jurídica. Por fim, direitos humanos. A expressão consagrada para se referir aos direitos positivados em tratados internacionais, ou seja, são direitos protegidos no âmbito do direito internacional público. A proteção a esses direitos é feita mediante convenções globais, por exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ou os regionais, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Há alguns direitos que estão consagrados em convenções internacionais, mas que ainda não foram reconhecidos e positivados no âmbito interno. Também pode ocorrer o contrário. É plenamente possível que um ordenamento jurídico interno dê uma proteção superior àquela prevista em tratados internacionais, regionais e globais. É importante termos cuidado para não confundir direitos fundamentais e garantias fundamentais, ou seria, afinal, qual a diferença entre eles? Os direitos fundamentais são os bens protegidos pela Constituição. É o caso da vida, liberdade, propriedade. Já as garantias são formas de se proteger esses bens, ou seja, instrumentos constitucionais. Um exemplo é o habeas corpus, que protege o direito à liberdade de locomoção. Ressalta-se que, para Cadotilho, as garantias são também direitos. Vamos agora entender mais sobre as gerações de direitos. Os direitos fundamentais são tradicionalmente classificados em gerações, o que busca transmitir uma ideia de que eles não surgiram todos em um mesmo momento histórico. Eles foram frutos de uma evolução histórico-social, de conquistas progressistas da humanidade. A doutrina majoritária reconhece a existência de 3 gerações de direitos. A primeira geração são os direitos que buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que esse se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. São por isso também chamados de liberdades negativas. Traduzem a liberdade de não sofrer ingerência abusiva por parte do Estado. Para o Estado, consiste em uma obrigação de não fazer, de não intervir indevidamente na esfera privada. É relevante destacar que os direitos de primeira geração cumprem a função de direito de defesa do cidadão sob dupla perspectiva. Não permite aos poderes públicos a ingerência na esfera jurídica individual, bem como confere ao indivíduo poder para exercê-lo e exigir do Estado correção de omissões a elas relativas.
Os direitos de primeira geração têm como valor-fonte a liberdade. São os direitos civis e políticos, reconhecidos no final do século XIX com as revoluções francesa e americana. Como exemplos de direitos de primeira geração, citamos direito à propriedade, direito de locomoção, direito de associação e direito de reunião. Segunda geração dos direitos são os direitos que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Em sua maioria, caracterizam por serem normas programáticas. São, por isso, também chamadas liberdades positivas para o Estado. Constituem obrigações de fazer algo em prol dos indivíduos, objetivando que todos tenham bem-estar. Em razão disso, eles também são chamados de direitos do bem-estar. Os direitos de segunda geração têm como valor-fonte a igualdade. São os direitos econômicos, sociais, culturais. Como exemplos de direitos de segunda geração, citamos o direito à educação, direito à saúde e direito ao trabalho. Vamos ao direito de terceira geração. São os direitos que não protegem o interesse individuais, mas que transcendem a órbita dos indivíduos para alcançar coletividade. Direitos transindividuais ou supra-individuais. Os direitos de terceira geração têm como valor-fonte a solidariedade, a fraternidade, são direitos difusos e os coletivos. Citam-se como exemplo os direitos do consumidor, o direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, o direito ao desenvolvimento. Percebeu-se com as três primeiras gerações segue a sequência do lema da Revolução Francesa. Em francês, liberté, égalité e fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Guarde isso para a prova. Se você vai estudar para a prova, ou guarde isso para a sua vida, para você entender os princípios básicos do direito. Transcrevemos a decisão do STF, que resume muito bem o entendimento da Corte sobre os direitos fundamentais. Enquanto os direitos da primeira geração, direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade, os direitos da segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que identificam como liberdades positivas, reais ou concretas. Acentua-se o princípio da igualdade. Os direitos de terceira geração, que materializam-se nos poderes da titularidade coletiva, atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagra o princípio da solidariedade, constitui um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais, indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade. O STF Pleno, Mandado de Segurança número 22.664, São Paulo, relator ministro Celso de Mello. Parte da doutrina considera a existência dos direitos de quarta geração. Para Paulo Bonavides, esses incluíram os direitos relacionados à globalização, o direito à democracia, o direito à informação, o direito ao pluralismo. Desses direitos depende a concretização de civitas máxima, uma sociedade sem fronteiras e universal. Por outro lado, Norberto Bobbio considera como de quarta geração os direitos relacionados à engenharia genética. Há também uma parte da doutrina que fala em direitos de quinta geração, representados pelo direito à paz. A expressão geração de direitos é criticada por vários autores, que argumentam que ela daria a entender que os direitos de uma determinada geração seriam substituídos pelos direitos da próxima geração. Isso não é verdade. O que ocorre é que os direitos de uma geração seguinte se acumulam aos das gerações anteriores. Em virtude disso, a doutrina tem preferido usar a expressão dimensões de direitos. Teríamos, então, os direitos de primeira dimensão e segunda dimensão e assim por diante. Aqui nós temos aqui os direitos de primeira, segunda, terceira e quarta e quinta geração, como a gente já viu. A gente vai passar brevemente citando cada um deles. De primeira geração, nós temos a liberdade, nós temos, impõe ao Estado o dever de abstenção, direitos civis e políticos. Já de segunda geração, temos a igualdade, impõe ao Estado o dever de atuação, direitos sociais, econômicos e culturais. Temos a terceira geração, a fraternidade, direitos difusos e coletivos. E a quarta geração, Paulo Bonavides, a democracia, a informação e o pluralismo. E Norberto Bobbio, engenharia genética. E quinta geração, direito à paz. Características dos direitos fundamentais.
A doutrina aponta que as seguintes características para os direitos fundamentais: a universalidade. Os direitos fundamentais são comuns em todos os seres humanos, respeitadas as suas particularidades. Em outras palavras, há um núcleo mínimo dos direitos que deve ser outorgado a todas as pessoas, como, por exemplo, o direito à vida. Cabe destacar que, todavia, que alguns direitos não podem ser titularizados por todos, pois são outorgados a grupos específicos, como, por exemplo, os direitos dos trabalhadores. Historicamente, os direitos fundamentais não resultam de um acontecimento histórico determinado, mas de todo um processo de afirmação. Surge a partir de lutas do homem em que há conquistas progressistas, por isso mesmo são mutáveis e sujeitos a ampliações, o que explica a diferença de gerações de direitos fundamentais que estudamos. A indivisibilidade. Os direitos fundamentais são indivisíveis, isto é, foram parte de um sistema harmônico e coerente de proteção à dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais não podem ser considerados isoladamente, mas sim integrando um conjunto único, indivisível de direitos. A inaliabilidade. Os direitos fundamentais são intransferíveis e inegociáveis, não podendo ser abolidos por vontade de seu titular. Além disso, não possuem conteúdo econômico patrimonial. Imprescritibilidade. Os direitos fundamentais não se perdem com o tempo. Sendo sempre exigíveis, essas características decorrem do fato de que os direitos fundamentais são personalíssimos, não podendo ser alcançados pela prescrição. Irrenunciabilidade. O titular dos direitos fundamentais não pode deles dispor, embora possa deixar de exercê-los. É admissível, entretanto, em algumas situações, a autolimitação voluntária de seu exercício, num caso concreto. Seria o caso, por exemplo, de indivíduos que participam de conhecidos reality shows que temporariamente abdicam do direito de privacidade. A relatividade ou limitabilidade. E quanto ao reality show, todo mundo sabe, temos aqui no Brasil a Fazenda, BBB, Casa dos Artistas e vários reality shows que temos aqui. Continuando. A relatividade ou limitabilidade. Não há direitos fundamentais absolutos. Trata-se de direitos relativos, limitáveis, no caso de concreto. Por outros direitos fundamentais, no caso do conflito entre eles, há concordância prática ou harmonização. Nenhum deles é sacrificado definitivamente. A relatividade é, dentre todas as características dos direitos fundamentais, a mais cobrada em provas. Por isso, guarde o seguinte: não há direito fundamental absoluto. Todo direito sempre encontra limites em outros, também protegidos pela Constituição. É por isso que, em caso de conflito entre dois direitos, não haverá um sacrifício total de um em relação ao outro, mas redução proporcional de ambos, buscando com isso alcançar a finalidade da norma. Complementaridade. A plena efetivação dos direitos fundamentais deve considerar que eles compõem um sistema único. Nesta ótica, os diferentes direitos das diferentes dimensões se complementam e, portanto, devem ser interpretados conjuntamente. Concorrência. Os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente, podendo o mesmo titular exercitar vários direitos ao mesmo tempo. Efetividade. Os poderes públicos têm a missão de concretizar e efetivar os direitos fundamentais. Proibição de retrocesso. Por serem os direitos fundamentais um resultado de um processo evolutivo de conquistas graduais da humanidade, não podem ser enfraquecidos ou suprimidos. Isso significa que as normas que o instituem não podem ser revogadas ou substituídas por outras, ou que diminua, restringam ou suprimam. Segundo Canutilho, baseado no princípio do não retrocesso social, os direitos sociais, uma vez tendo sido previstos, possam constituir tanto uma garantia institucional quanto um direito subjetivo. Esses direitos sendo inconstitucionais, qualquer medidas estatais que, sem a criação dos outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem ou revoguem ou aniquilem o núcleo essencial desses direitos. Os direitos fundamentais possuem uma dupla dimensão, a dimensão subjetiva e a dimensão objetiva. A dimensão subjetiva, os direitos fundamentais são direitos exigíveis perante o Estado. As pessoas podem exigir que o Estado se abstenha de intervir indevidamente na esfera privada, direitos de primeira geração.
ou que o Estado atue ofertando prestações positivas através de políticas e serviços públicos, direitos de segunda geração. Já na dimensão objetiva, os direitos fundamentais são vistos como enunciados dotados da alta carga valorativa. Eles são qualificados como princípios estruturantes do Estado, cuja eficácia se irradia para todo o ordenamento jurídico. Vamos então entrar na primeira questão. O objetivo desse vídeo não é questões, mas de acordo com a gente vai estar colocando algumas questões para você ir fixando o tema desenvolvido. As características da universalidade consistem em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção. A questão está errada. Há alguns direitos que não podem ser titularizados por todas as pessoas. É o caso, por exemplo, dos direitos dos trabalhadores. Só pode ter esse direito quem tem uma carteira assinada, é um seletista, que assim vai ter o direito dos trabalhadores. A pessoa que não tem carteira assinada, ela não entra no direito dos trabalhadores. TRT, 8ª Região, 2013. Os direitos fundamentais são personalíssimos, de forma que somente a própria pessoa pode a eles renunciar. Os direitos fundamentais têm como característica a irrenunciabilidade. Então, por isso a questão está errada. Agora nós iremos estudar sobre os limites aos direitos fundamentais. A imposição de limites aos direitos fundamentais decorre da relatividade que eles possuem, conforme já comentamos de direito fundamental, absoluto. Eles encontram limites em outros direitos, consagrados no texto constitucional. Além disso, conforme já pronunciou o STF, um direito fundamental não pode servir de salvaguarda de práticas ilícitas. Para tratar das limitações dos direitos fundamentais, a doutrina desenvolveu duas teorias, a interna e a externa. A teoria interna é a teoria absoluta, considera que o processo de definição dos limites a um direito é interno a este, não há restrições ao direito, mas uma simples definição de seus contornos. Os limites do direito, eles são imanentes e intrínsecos e fixados dos limites. A um direito não é, portanto, influenciado por aspectos externos, extrínsecos, como, por exemplo, a colisão de direitos fundamentais. Para a teoria interna absoluta, o núcleo essencial de um direito fundamental é insuscetível de violação, independentemente da análise do caso concreto. Esse núcleo essencial, que não poderá ser violado e identificado a partir da percepção dos limites imanentes do direito. A teoria externa, a teoria relativa, por sua vez, entende que a definição dos limites dos direitos fundamentais é um processo externo a esses direitos. Em outras palavras, fatores extrínsecos irão determinar os limites dos direitos fundamentais, ou seja, o núcleo essencial. Somente sob essa ótica que se admite a solução dos conflitos entre direitos fundamentais pelo juízo de ponderação, harmonização e pela aplicação do princípio da proporcionalidade. Para a teoria externa, o núcleo essencial de um direito fundamental também é insuscetível de violação. No entanto, determinado do que é exatamente esse núcleo essencial dependerá da análise do caso concreto. Os direitos fundamentais são restringíveis, observando o princípio da proporcionalidade ou proteção do núcleo essencial. Exemplo, o direito à vida pode sofrer restrições no caso concreto. Questão muito relevante a ser tratada é sobre a teoria dos limites, que incorpora a pressuposto da teoria externa. A pergunta se faz a seguinte: a lei pode impor restrições aos direitos fundamentais? A resposta é sim. A lei pode impor restrições aos direitos fundamentais, mas há um núcleo essencial que precisa ser protegido, que não pode ser objeto de violações. Assim, o grande desafio exegeta, interprete, ou do próprio legislador está em definir que este é um núcleo essencial, o que deverá ser feito pela aplicação do princípio da proporcionalidade em suas três vertentes: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A teoria dos limites visa, portanto, impedir a violação do núcleo essencial dos direitos fundamentais, como o próprio nome já nos induz a pensar. Ela tem como objetivo impor limites às restrições e limites aos direitos fundamentais, criados pelo legislador. Por isso, a teoria dos limites tem dado amparo ao controle da constitucionalidade das leis, pela aplicação do princípio da proporcionalidade. O professor Gilmar Mendes, ao tratar da teoria dos limites, afirma o seguinte:
Da análise dos direitos individuais, pode extrair a conclusão errônea de que os direitos de liberdades, poderes e garantias são passíveis de ilimitada limitação ou restrição. É preciso não perder de vista, porém, que tais restrições são limitadas. Cogita-se aqui os chamados limites imanentes ou limites dos limites, que analisam a ação do legislador, quando restringe os direitos individuais. Esses limites decorrem da própria Constituição. Refere-se tanto à necessidade de proteção do núcleo essencial do direito fundamental, quanto à clareza, determinação, à generalidade e à proporcionalidade das restrições impostas. No Brasil, a Constituição Federal de 88 não previu expressamente a teoria dos limites aos limites. Entretanto, o dever de proteção do núcleo essencial está implícito na Carta Magna, de acordo com vários julgados do STF, e com a doutrina por decorrência do modelo garantístico utilizado pelo Constituinte, que isso porque a não admissão de um limite, a atuação legislativa tornaria inócua qualquer proteção fundamental. Por fim, vale ressaltar que os direitos fundamentais também podem ser restringidos em situações de crises constitucionais, como a vigência do estado de sítio e o estado de defesa. Vamos a uma questão. Os direitos fundamentais, considerados como cláusulas pétreas das constituições, podem sofrer limitações por ponderação judicial, caso esteja em confronto com outros direitos fundamentais, por alteração legislativa via emenda constitucional, desde que, nesse último caso, seja respeitado o núcleo essencial do que os caracteriza. A questão está correta. É possível, sim, que sejam impostas limitações aos direitos fundamentais, mas desde que seja respeitado o núcleo essencial, que caracteriza um caso concreto no qual haja conflito entre direitos fundamentais, o juiz irá aplicar a técnica da ponderação, harmonização. Por isso a questão está correta. Vou tomar uma água aqui e a gente já continua a nossa aula falando agora de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Vamos então falar sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Até o século XX, acreditava-se que os direitos fundamentais se aplicavam apenas às relações entre indivíduos e o Estado. Como essa relação é um ente superior, o Estado como um inferior indivíduo, dizia que os direitos fundamentais possuíam eficácia vertical. A partir do século XX, entretanto, surgiu a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que estendeu sua aplicação também às relações entre particulares. Tem-se a chamada eficácia horizontal ou efeito externo dos direitos fundamentais. A aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares tem diferente aceitação pelo mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, só se aceita a eficácia vertical dos direitos fundamentais. Existem duas teorias sobre a aplicação dos direitos fundamentais: a eficácia indireta e a imediata. A eficácia direta e imediata. Para a teoria da eficácia indireta e imediata, os direitos fundamentais só se aplicam às relações jurídicas entre particulares de forma indireta. Excepcionalmente, por exemplo, as cláusulas gerais de direito privado, ordem pública, liberdade contratual e outras, essa teoria é incompatível com a Constituição Federal, que tem seu artigo 5º, parágrafo 1, prevê que as normas definidoras de direitos fundamentais possuem aplicabilidade imediata. Já para a teoria da eficácia direta e imediata, os direitos fundamentais incidem diretamente nas relações entre particulares. Essas estariam tão obrigadas a cumprir quanto o poder público. Essa é a tese que prevalece no Brasil, tendo sido adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Suponha, por exemplo, em que a determinada sociedade empresária, um dos sócios não esteja cumprindo as suas atribuições, em razão disso, os outros sócios queiram retirá-lo da sociedade. Eles não poderão fazê-lo sem que lhe seja concedido o direito de ampla defesa e ao contraditório. Isso porque os direitos fundamentais também se aplicam às relações entre particulares e à eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Como eu falei, se você faz parte de uma grande multinacional, você é sócio, então essas informações é para você também. Você vê aqui a gente falando sobre a parte de sociedade, de grandes empresas, ou se você está vendo uma grande empresa e uma discussão de sociedade querendo retirar um sócio, ele vai
pode ser retirado, mas antes vai ter dado para ele o direito de ampla defesa e de contraditório. Então, como falei, esse curso é aberto para todas as pessoas, sejam formados em direito, trabalhem em grandes organizações, ou mesmo se você quer montar uma empresa e talvez essa empresa cresça e tenha conflitos entre sócios. Aqui você tem o direito de ampla defesa antes de ser retirado da sociedade dessa empresa. Os direitos fundamentais, vamos à questão da PGE 2015. Os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente só os poderes públicos, estando direcionados mediante a proteção dos particulares apenas em face dos chamados poderes privados. A questão está errada. Os direitos fundamentais têm eficácia horizontal, aplicando-se também às relações entre particulares. Destaca-se que no Brasil que prevalece a tese da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais. Agora vamos aos direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. Os direitos fundamentais estão previstos no título 2 da Constituição Federal de 1988. O título 2, conhecido como Catálogo dos Direitos Fundamentais, vai do artigo 5º até o artigo 17, divide os direitos fundamentais em 5 diferentes categorias. Vamos lá a essa divisão. Primeira categoria, direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º. Segunda divisão, direitos sociais, artigo 6º ao artigo 11. Terceira divisão, direitos de nacionalidade, do artigo 12 ao artigo 13. Quarta divisão, direitos políticos, do artigo 14 ao artigo 16. E quinta divisão, direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos. É importante ter atenção para não cair em uma pegadinha na hora de uma prova, se você for fazer uma prova relacionada ao direito constitucional. Os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais e os direitos de nacionalidade e os direitos políticos e os direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos são espécies de gênero de direitos fundamentais. O rol dos direitos fundamentais previsto no título 2 não é exaustivo. Há outros direitos espalhados pelo texto constitucional, como o direito ao meio ambiente, artigo 225, e o princípio da anterioridade tributária, o artigo 150, inciso 3, b. Neste ponto, vale ressaltar que os direitos fundamentais relacionados ao título 2 são conhecidos pela doutrina como direitos catalogados, por sua vez, os direitos fundamentais previstos, mas fora do título 2, são conhecidos como direitos não catalogados. Vamos a mais uma questão. Calma aí, teve uma ligação aqui, deixa eu desligar meu celular. Deixa eu tirar aqui o som. A gente já continua a nossa aula. Deixa eu desligar ele para não atrapalhar. Agora a gente pode continuar a nossa aula. Só uma ligação que teve aqui no meu celular. Vamos a uma questão. Na Constituição, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe a 3 categorias: os direitos individuais, coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Pode-se falar ainda na existência de outros 2 grupos de direitos: os direitos sociais, os direitos relacionados à existência, organização e a participação de partidos políticos. Então, por isso a questão está errada. Vamos agora aos direitos e deveres individuais e coletivos, parte 1. Iniciaremos o estudo do artigo da Constituição mais cobrado em provas de concursos, o artigo 5º. Vamos lá ao estudo do artigo 5º e todos os detalhes que esse artigo apresenta. Artigo 5º, o caput. Iremos ler o caput agora. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Eu acho que eu não consegui desligar o celular, espera um pouquinho. Agora sim eu desliguei. Estou desligando. Agora está desligado. Os direitos e deveres individuais e coletivos. Todos iguais são perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes.
O dispositivo constitucional enumera 5 direitos fundamentais: o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade desses direitos, e derivam todos os outros relacionados nos diversos incisos do artigo 5º. A doutrina considera, inclusive, que os direitos, incisos do artigo 5º, são desdobramentos dos direitos previstos no caput desse artigo. Apesar do artigo 5º caput referir apenas a brasileiros e estrangeiros residentes no país, há consenso na doutrina que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Esse estrangeiro que estiver passando férias no Brasil será, portanto, titular de direitos fundamentais. Nesse sentido, entende o STF que o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação dos status libertatis e a observância pelo poder público a cláusula constitucional de due process. Ainda sobre o tema, chamamos a atenção para a decisão do STF, segundo a qual o direito de propriedade é garantido a estrangeiros não residentes. Cabe destacar ainda que os direitos fundamentais não têm como titular apenas pessoas físicas, mas as pessoas jurídicas, até mesmo o próprio Estado, são titulares de direitos fundamentais. No que se refere ao direito à vida, a doutrina considera que é dever do Estado assegurá-la em sua dupla acepção. A primeira, enquanto direito de continuar vivo, e segundo, enquanto direito de ter uma vida digna, uma vida boa. Segundo essa linha, o STF já decidiu que assiste os indivíduos ao direito à busca pela felicidade, como forma de realização do princípio da dignidade da pessoa humana. O direito à vida não abrange apenas a vida extrauterina, mas também a vida intrauterina. Sem essa proteção, estaríamos autorizados à prática do aborto, que somente é admitido no Brasil quando a grave ameaça a vida da gestante ou quando a gravidez é resultado de estupro. Relacionado a esse tema, há um importante julgado do STF sobre a possibilidade de interrupção de gravidez de feto anencéfalo. O feto anencéfalo é aquele que tem uma má formação do tubo neural e ausência de parcial do encéfalo, da calota craniana. Trata-se de uma patologia letal. Os fetos, por ela afetados, morrem, em geral, poucas horas depois de terem nascido. A Corte garantiu o direito à gestante de submeter à antecipação terapêutica de parto na hipótese de gravidez de feto anencéfalo, previamente diagnosticada por profissional habilitado, sem estar compelida a apresentar autorização judicial ou qualquer outra forma de permissão do Estado. O STF entendeu que, nesse caso, não haveria colisão real entre direitos fundamentais e apenas conflitos aparentes, uma vez que o anencéfalo, por ser inviável, não seria titular de direito à vida. O feto anencéfalo, mesmo que biologicamente vivo, porque feito de células de tecidos vivos, seria juridicamente morto, de maneira que não deteria proteção jurídica. Assim, a interrupção de gravidez de feto anencéfalo não é tipificada como um crime de aborto. Outra controvérsia levada à apreciação do STF envolvia a pesquisa com células-troncos embrionárias. Segundo a Corte, é legítima e não ofende o direito à vida e tampouco a dignidade da pessoa humana a realização de pesquisas com células-troncos embrionárias, obtidas em embriões humanos, produzidos por fertilização in vitro, e não utilizados nesse procedimento. Por fim, cabe destacar que mesmo o direito à vida é absoluto. A Constituição Federal de 88 admite a pena de morte em caso de guerra declarada. Vamos então para mais uma questão. MPE, Rio Grande do Sul, 2014. Ainda que o sistema jurídico constitucional pátrio consagre o direito à vida como direito fundamental, ele admite excepcionalmente a pena de morte. Nenhum direito fundamental é absoluto, inclusive o direito à vida. Em caso de guerra declarada, admite-se a pena de morte. Então, a questão está correta. Vamos estudar um pouco aqui a classificação do direito à vida. Temos o direito pela busca pela felicidade, uniões homoafetivas, são entidades familiares. Sobrevivência mais existência digna. Alcança a vida intra e extrauterina. É relativo e é compatível com a interrupção de gravidez de anencéfalo e com pesquisa com células-troncos embrionárias. Uma vez decifrado o caput do artigo 5º da Carta Magna, passamos à análise de seus incisos. Vamos ao inciso 1 do artigo 5º.
Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Esse inciso traduz o princípio da igualdade, que determina que se dê um tratamento igual aos que estão em condições equivalentes e desigual aos que estão em condições diversas, dentre as suas desigualdades. Obriga tanto o legislador quanto o aplicador da lei. O legislador fica, portanto, obrigado a obedecer à igualdade da lei, não podendo criar leis que discriminem pessoas que se encontram em situação equivalente, exceto quando houver razoabilidade para tal. Os intérpretes e aplicadores da lei, por sua vez, ficam limitados pela igualdade perante a lei, não podendo diferenciar quando a aplicação do direito àquele a quem a lei concedeu tratamento igual. Com isso, resguarda-se a igualdade na lei. De nada adiantaria o legislador estabelecer um direito a todos se fosse permitido que os juízes e demais autoridades tratassem as pessoas desigualmente, reconhecendo aquele direito e alguns negando a outros. Vejamos abaixo a interessante trecho do julgado do STF a respeito do assunto. O princípio da isonomia, que se reveste de auto-aplicabilidade, não é, enquanto postulado fundamental da nossa ordem político-jurídica, suscetível de regulamentação ou complementação normativa. Esse princípio, cuja observância vincula incondicionalmente todas as manifestações do poder público, deve ser considerado em sua precípua função de obstar discriminações e distinguir privilégios. Sob o duplo aspecto da igualdade na lei e da igualdade perante a lei. Igualdade na lei, que opera numa fase de generalidade puramente abstrata, constitui exigência destinada do legislador, que no processo de sua formação nela não poderá incluir fatores que discriminação responsável pela ruptura da ordem isonômica. A igualdade perante a lei, contudo, pressupondo lei já elaborada, traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que na aplicação da norma legal não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo discriminatório. Igualdade. Igualdade na lei destina-se ao legislador. Igualdade perante a lei destina-se a aplicadores do direito. O princípio da igualdade, conforme já comentamos, impede que pessoas que estejam na mesma situação sejam tratadas desigualmente. Em outras palavras, poderá haver tratamento desigual, discriminatório, entre pessoas que não estão em situações diferentes. Nesse sentido, as ações afirmativas, como a reserva de vagas em universidades públicas para negros e índios, são consideradas constitucionais pelo STF. Da mesma forma, é compatível com o princípio da igualdade programada concessivo de bolsa de estudos em universidades privadas para alunos de renda familiar que a pena monta com cotas para negros, pardos, indígenas e portadores de necessidades especiais. O legislador constitui não se restringe apenas a proclamar solenemente a igualdade dos diante da lei. Ela teria buscado emprestar a máxima concretização do importante postulado para assegurar a igualdade material. Todos os brasileiros e estrangeiros que viverem no país, considerados indiferentes existentes, por motivos naturais, culturais, econômicos, sociais ou mesmo acidentais. Além disso, atentaria especialmente para a desequiparação entre os distintos grupos sociais. Asseverou que para efetivar a igualdade material, o Estado poderá lançar mão de políticas de cunho universalista, a abranger números indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural ou de ações afirmativas, atingir grupos sociais determinados por meio de atribuição de certas vantagens por tempo limitação, para permitir a suplantação de desigualdades ocasionais por situações históricas e particulares. A realização de igualdade material não proíbe a lei e cria discriminações, desde essas obedeçam ao princípio da razoabilidade. Seria o caso, por exemplo, de um concurso para agente penitenciário de prisão feminina restrito a mulheres. Ora, fica claro que essa situação, a razoabilidade em uma prisão feminina, é de todo desejável que os agentes penitenciários não sejam homens. O mesmo vale para limites de idade em concurso público. Segundo o STF, a legítima a previsão de limites de idade em concurso público, quando a justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. A súmula 683 cabe enfatizar, todavia, que as restrições da admissão em cargos públicos a partir da idade somente se justifica se previsto em lei, quando situações concretas exigem um limite razoável,
tendo em conta o grau de esforço a ser desenvolvido pelo ocupante do cargo. A isonomia entre homens e mulheres também é objeto de jurisprudência do STF. Segundo a Corte, não afronta o princípio da isonomia a adoção de critérios distintos para a promoção de integrantes no corpo feminino e masculino na aeronáutica. Trata-se de uma hipótese em que a distinção entre homens e mulheres visa atingir a igualdade material, sendo, portanto, razoável. Note, todavia, que todas as causas acima, só a lei ou a própria Constituição podem determinar discriminações entre as pessoas. Os atos infralegais, como edital de concurso, por exemplo, não podem determinar tais limitações que haja previsão legal. Vou tomar água aqui e a gente já continua a nossa aula. Do princípio à igualdade se origina vários outros princípios da Constituição, como, por exemplo, a vedação do racismo. Artigo 5º, inciso 42, o princípio da isonomia tributária. Artigo 150, inciso 2, dentre outros. Finalizando o estudo desses incisos, guardem outra jurisprudência cobrada em concurso. O STF entende que o princípio da isonomia não autoriza ao Poder Judiciário estender alguns grupos voluntários estabelecidos por lei a outros. Isso porque, assim que fosse possível, o Judiciário estaria legislando, não é mesmo? O STF considera que tal situação haveria ofensa ao princípio da separação dos poderes. Sobre esse tema, destacamos inclusive a súmula vinculante número 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tenha função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamentos de isonomia. Vamos a mais uma questão. Ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade em que se questionava a constitucionalidade da lei determinada a fixação dos cotas raciais em universidades e ao julgar a ação declaratória de constitucionalidade em que se questionava a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, o STF acolheu uma concepção formal da igualdade com reconhecimento à vedação em qualquer formação de discriminação, salvo a hipótese de discriminação indireta. A questão está errada. Em duas situações, o STF acolheu a concepção material da igualdade. O primeiro caso, cotas raciais, considerou-se legítimo uso de ações afirmativas pelo Estado. O segundo, o STF considerou legítimas medidas especiais para coibir a violência doméstica contra mulheres. Em ambos os casos, aplicou-se o tratamento desigual, mas para as pessoas que estão em situações diferentes, o que está em conformidade com a ideia de igualdade material. Segunda questão, o direito fundamental, a igualdade é compatível com a existência de limites e de idade para a inscrição de concurso público, sempre que é justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. A questão está correta. O STF considera legítima a previsão de limites de idade em concurso público quando justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Vamos ao inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse inciso trata do princípio da legalidade, que se aplica de maneira diferenciada aos particulares e ao poder público. Para os particulares, traz a garantia de que só podem ser obrigados a agirem ou a omitirem por lei. Tudo é permitido a eles, portanto, nada falta de norma legal proibitiva. Já para o poder público, o princípio da legalidade consagra a ideia de que este só pode fazer o que é permitido em lei, pela lei. É importante compreendermos a diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. O princípio da legalidade se apresenta quando a Carta Magna utiliza a palavra lei em sentido mais amplo, abrangendo não somente a lei em sentido estrito, mas todo qualquer ato normativo estatal, incluindo atos infralegais, que obedeça às formalidades que lhes são próprias e contenham uma regra jurídica. Por meio do princípio da legalidade, a Carta Magna determina a submissão ao respeito à lei, ou a atuação dentro dos limites legais, no entanto, a referência que se faz à lei em sentido material. Já o princípio da reserva legal é evidenciado quando a Constituição exige expressamente que determinada matéria seja regulada por lei formal, ou atos de força de lei, como decretos autônomos, por exemplo. O vocábulo lei é aqui usado em sentido mais restrito.
José Afonso da Silva classifica a reserva legal como um ponto de vista do vínculo imposto ao legislador como absoluta ou relativa. Na reserva legal absoluta, a norma constitucional exige para sua integral regulamentação a edição de lei formal, entendida como ato normativo, emanado do Congresso Nacional, elaborado de acordo com o processo legislativo previsto na Constituição. Como exemplo de reserva legal absoluta, citamos o artigo 37, inciso 10, que dispõe remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica. Não há, nesse caso, qualquer espaço para regulamentação por ato infralegal. Somente a lei pode determinar a disciplina jurídica, remuneração dos servidores públicos. A reserva legal relativa. Por sua vez, apesar de a Constituição exigir lei formal, esta permite a lei fixe apenas parâmetros de atuação para o órgão administrativo, que poderá complementá-la por ato infralegal, respeitando os limites estabelecidos pela legislação. A doutrina também afirma que a reserva legal pode ser classificada como simples ou qualificada. A reserva legal simples é aquela que exige lei formal para dispor sobre determinada matéria, mas não específica quanto ao conteúdo ou finalidade do ato. Haverá, portanto, maior liberdade para o legislador, como exemplo citamos o artigo 5º, inciso 7º, da Constituição de 88, segundo o qual é assegurado, nos termos da lei, a assistência religiosa das entidades civis e militares de internação coletiva. Fica bem claro que ao lermos esse dispositivo, a lei terá ampla liberdade para definir como será implementada a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva. A reserva legal qualificada, por sua vez, além de exigir lei formal para se dispor sobre determinada matéria, já define previamente o conteúdo da lei e a finalidade do ato. O melhor exemplo de reserva legal qualificada apontada pela doutrina é o artigo 5º, inciso 12, da Constituição de 88, que dispõe que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados de comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses formal de lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ao ler os dispositivos, percebe que o legislador não terá grande liberdade de atuação. A Constituição já prevê que a interceptação telefônica somente será possível mediante ordem judicial, para a finalidade de realizar investigação criminal ou instrução processual penal. Inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Esse inciso costuma ser cobrado na sua literalidade, então memorize. Inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Trata-se da liberdade de expressão, que é o verdadeiro fundamento do Estado Democrático de Direito. Todos podem manifestar oralmente ou por escrito o que pensam, desde que isso não seja feito anonimamente. A vedação ao anonimato visa garantir a responsabilização de quem utilizar tal liberdade para causar danos a terceiros. Como dá base na vedação ao anonimato, o STF veda o acolhimento às denúncias anônimas. Entretanto, essas delações anônimas poderão servir de base para que o poder público adote medidas destinadas a esclarecer em sumária, prévia apuração, verossimilhança das alegações que lhe foram transmitidas. Em caso positivo, poderá então ser promovida a formal instauração da persecutio criminis. Mantém-se completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas. Peças apócrifas são escritos em papéis. A pessoa escreve no papel ali e faz uma denúncia. Então, essas peças apócrifas não são aceitas. Não adianta você escrever no papel e entregar essa informação. Ela tem que ter sido de uma maneira formal. Perceba que as denúncias anônimas jamais poderão ser a causa única de exercício de atividade punitiva pelo Estado. Em outras palavras, não pode ser instaurado o procedimento formal de investigação com base unicamente em denúncia anônima. Segundo o STF, as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução penal ou disciplinar apoiando-se apenas em peças apócrifas ou em escritos anônimos. As peças apócrifas não podem ser incorporadas formalmente a processo, salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado, ou ainda quando constituírem eles próprios o corpo de delito, como sucede com bilhetes
de resgate de delito de extorsão mediante sequestro, por exemplo. E por isso que o escrito anônimo não autoriza isoladamente a consideração imediata, a extração e persecutio criminis. Também com base no direito de manifestação do pensamento, o direito de reunião, o STF considerou inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização de defesa da legislação das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações eventuais públicas. Esse foi um entendimento polêmico, a descriminalização, a chamada Marcha da Maconha. Por analogia, é possível entender que isso também se aplica àqueles que defendem publicamente a legislação do aborto. Assim, a defesa da legislação do aborto não deve ser considerada incitação à prática criminosa. Sabe-se, todavia, que nenhum direito fundamental é absoluto, também não o é a liberdade de expressão, que, segundo o STF, não pode obrigar a sua abrangência à manifestação de conteúdo imoral que implica uma ilicitude penal. O preconceito fundamental da liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que os direitos fundamentais não podem constituir-se em salvaguarda a condutas ilícitas, como sucede com os direitos contra a honra. Por fim, concluindo a análise do inciso 4º, é importante saber que, tendo como fundamento a liberdade de expressão, o STF considerou que a exigência de diploma de jornalismo e de registro profissional no Ministério do Trabalho não são condições para o exercício de profissão de jornalista. Mas, nas palavras de Gilmar Mendes, o relator do processo, o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada. Então, vamos continuar a nossa aula. Liberdade de expressão. Denúncias anônimas e acolhimento vedado pelo STF. Peças apócrifas, escritos anônimos. Regra, não podem ser incorporadas formalmente ao processo. Exceções, documentos produzidos pelo acusado, documentos que constituem corpo de delito. Marcha da Maconha. É compatível com a liberdade de expressão. Discurso de ódio. Viola a liberdade de expressão. Inciso 5º. É assegurado o direito de resposta e proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e imagem. Essa norma traduz o direito à resposta à manifestação do pensamento de outrem, que é aplicável em relação a todas as ofensas, independentemente de elas configurarem ou não infrações penais. Resposta deverá ser sempre proporcional, ou seja, veiculada ao mesmo meio de comunicação utilizado pelo agravo, com o mesmo destaque, tamanho e duração. Salienta-se ainda que o direito de resposta se aplica tanto a pessoas físicas como a pessoas jurídicas, ofendidas pela expressão indevida de opiniões. Outro aspecto importante a se considerar sobre o inciso acima é que as indenizações material e moral e a imagem são cumuláveis, podem ser aplicadas conjuntamente, da mesma forma que o direito à resposta aplica-se tanto a pessoas físicas, indivíduos, quanto a pessoas jurídicas, empresas, e são proporcionais quanto ao maior dano ou maior indenização. O direito à indenização, independente do direito à resposta ter sido ou não exercido, bem como o dano caracterizar ou não a infração penal. Relacionado ao inciso, a jurisprudência que pode ser cobrada em seu concurso, o STF entende que o Tribunal de Contas da União não pode manter em sigilo a autoria de denúncia contra administrador público a ele apresentado, isso porque tal sigilo impediria que o denunciado se defendesse perante aquele tribunal. Direito de resposta, aplicação a pessoas físicas e pessoas jurídicas. Proporcional ao agravo, pode ser acumulado com indenização por dano material, moral ou imagem. Vamos ao inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, a garantia de forma da lei, a proteção aos locais e o culto e as suas liturgias. Inciso 7º. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Consagra nesses incisos a liberdade religiosa. No que se refere ao inciso 7º, observe que não é o poder público o responsável pela prestação religiosa, pois o Brasil é um Estado laico. Portanto, a administração pública está impedida de exercer tal função. Essa assistência tem caráter privado e incumbe
às representantes habilidades de cada religião. A proteção aos locais de culto é princípio do que deriva a imunidade tributária, previsto no artigo 150, inciso 6º, que veda aos entes federativos instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Segundo o STF, essa imunidade alcança os cemitérios, consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso abrangidos pela garantia desse dispositivo constitucional, sendo vedado, portanto, a incidência de IPTU sobre eles. Vamos a mais uma questão. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Questão correta. Essa questão traz literalmente o artigo 5º, inciso 7º. Vamos ao artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos, recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O artigo 5º, inciso 8º, consagra a denominada escusa de consciência. Essa é uma garantia que estabelece, em regra, ninguém será privado de direito por não cumprir obrigação legal a todos imposta, devido às suas crenças religiosas ou convicções filosóficas ou políticas. Entretanto, havendo o descumprimento da obrigação legal, o Estado poderá impor à pessoa que recorrer a esse direito a prestação alternativa fixada em lei. O que acontecerá com essa pessoa recusar também a cumprir a prestação alternativa? Nesse caso, poderá excepcionalmente sofrer restrição de direitos. Veja que, para isso, são necessárias cumulativamente duas condições: recusar-se e cumprir obrigação legal alegando escusa de consciência e ainda cumprir prestação alternativa fixada pela lei. Nesse caso, poderá haver a perda dos direitos políticos, na forma do artigo 15, inciso 4º da Constituição. Um exemplo de obrigação legal a todos os impostos é o serviço militar obrigatório. Suponha que o indivíduo, por convicções filosóficas, recuse a ingressar nas Forças Armadas. Se o fizer, ele não terá privado de seus direitos. A lei irá fixar-lhe prestação alternativa. Caso, além de se recusar a ingressar em serviço militar, ele adicionalmente se recuse a cumprir prestação alternativa. Aí sim, ele poderá ser privado de seus direitos. O artigo 5º, inciso 8º, é uma norma constitucional de eficácia contida. Todos têm o direito, afinal, de manifestar livremente a sua crença religiosa, convicções filosóficas e políticas. Essa é uma garantia plenamente exercitável, mas que poderá ser restringida pelo legislador. Explico. Havendo uma obrigação legal a todos imposta, a regra é que elas deverá ser cumprida, entretanto, em razão de imperativos da consciência, é possível que alguém deixe de obedecê-las. Nesse caso, há de perguntar: existe prestação alternativa fixada em lei? Não existindo lei que estabeleça a prestação alternativa, aquele que deixou de cumprir a obrigação legal a todos imposta não poderá ser privado de direitos. Fica claro que o direito à escusa de consciência será garantido em sua plenitude. A partir do momento em que o legislador edita norma fixando prestações alternativas, ele está restringindo o direito à escusa de consciência. Aquele que, além de descumprir a obrigação legal a todos os impostos, se recusar a cumprir a prestação alternativa, será privado dos seus direitos. Vamos a mais uma questão. Ninguém será privado de direito por motivo de convicção política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, recusar de cumprir prestação alternativa fixada em lei. Essa norma constitucional, que trata de escusa de consciência, tem eficácia contida, podendo o legislador ordinário restringir tal garantia. A questão está correta. Conforme aplicamos acima, a norma constitucional que trata de escusa de consciência é de eficácia contida. A lei poderá restringir esse direito. A questão está correta. Inciso 9. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença. O que você não pode esquecer sobre esse inciso é a vedada a censura, entretanto, a liberdade de expressão. Como qualquer direito fundamental é relativo, isso porque é limitado por outros direitos protegidos pela Carta Magna, como a inviolabilidade, privacidade, a intimidade do indivíduo, por exemplo. Nesse sentido, entende o STF que o direito à liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que com tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra autoridades e aparelhos de Estado.
Entretanto, esse profissional responderá penalmente, civilmente, pelos abusos que cometer, sujeitando-se ao direito à resposta ao que se refere à Constituição, em seu artigo 5º, inciso 5º. A liberdade de imprensa é plena em todo o termo, lugar e circunstância, tanto em período não eleitoral quanto em período de eleições gerais. Nesse mesmo sentido, considera o STF que a liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção do Estado democrático de direito, não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo de censura estatal, ainda que praticada em sede jurisdicional. DPU 2015. O direito à liberdade de expressão representa um dos fundamentos do Estado democrático de direito e não pode ser restringido por meio de censura estatal, salvo na prática em sede jurisdicional. Questão está errada. A liberdade de expressão não pode ser restringida por meio de censura estatal, inclusive a que for praticada em sede jurisdicional. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material, moral decorrente de sua violação. Dissecando-se esse inciso, percebe-se que ele protege o direito à intimidade, à vida privada, resguarda, portanto, a esfera mais secreta da vida de uma pessoa, tudo que diz respeito ao seu modo de pensar e agir. O direito à honra blinda, desse modo, o sentimento de dignidade, a reputação dos indivíduos, bom nome que o diferencia da sociedade. O direito à imagem defende a representação que as pessoas possuem perante a si mesmas e aos outros. A intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas são invioláveis. Elas consistem em espaço íntimo, intransponível por intromissões ilícitas, externas. A violação a esses bens jurídicos enseja indenização cujo montante deverá observar o grau de reprovabilidade da conduta. Destaca-se que as indenizações por dano material e dano moral são cumuláveis, ou seja, diante de um mesmo fato, é possível que se reconheça o direito de ambas as indenizações. As pessoas jurídicas também poderão ser indenizadas por dano moral, uma vez que são titulares do direito à honra também à imagem, segundo o STJ. A honra objetiva da pessoa jurídica pode ser ofendida pelo protesto indevido de título cambial, cabendo indenização pelo dano extrapatrimonial daí decorrente. É importante que você saiba que o STF considera que, para que haja condenação por dano moral, não é necessário ofensa à reputação do indivíduo. Assim, a dor e o sofrimento, se perder um membro da família, por exemplo, podem ensejar indenização por danos morais. Além disso, com base nesse inciso, o STF entende que não se pode coagir suposto pai a realizar exame de DNA. Essa medida feriria também a outros direitos humanos, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana e a intangibilidade do corpo humano. Nesse caso, a paternidade só pode ser comprovada mediante outros elementos constantes do processo. Sobre esse tema, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal entende que é válida a decisão judicial proibindo a publicação de fatos relativos a indivíduos por empresa jornalística. O fundamento da decisão é a inviolabilidade constitucional dos direitos e personalidade, notadamente da privacidade. Outra importante decisão do STF diz respeito à privacidade dos agentes políticos. Segundo a Corte, essa é relativa, uma vez que eles devem à sociedade as contas da atuação desenvolvida. Mas isso não significa que quem se dedica à vida pública não tem direito à privacidade, o direito que se mantém no que diz respeito aos fatos íntimos e da vida familiar, embora nunca naquilo que se refere à sua atividade pública. No que diz respeito ao servidor público, no exercício de suas funções, e injustamente ofendida a sua honra e imagem, o STF entende que a indenização está sujeita a uma cláusula de modicidade. Isso porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania, e quando o agente estatal não prima por todas as aparências da legalidade, legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico, francamente sindicável pelos cidadãos. Assim, no caso de eu, auditora fiscal, sofrer dano à minha honra por uma reportagem da TV, a indenização a mim devida será menor do que aquela que seria paga a um cidadão comum.
O STF considera que, para que haja condenação por dano moral, não necessária ofensa à reputação do indivíduo. Assim, a dor de se perder um membro da família, por exemplo, pode ser indenização por danos morais. Direito à privacidade. Também foi objeto da análise do STF, do ADI 4.815, no qual avaliou a necessidade de autorização prévia para a publicação de biografias. Em exames estava um conflito entre direitos fundamentais, de um lado, e liberdade de expressão e manifestação do pensamento do outro. O direito à intimidade e à vida privada. Ao efetuar o juízo de ponderação, o STF concluiu que a prevalência nessa situação ao direito à liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, decidiu a Corte que é inexigível o consentimento da pessoa da biografada relativamente às obras biografias, literárias ou audiovisuais, sendo por igual necessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou seus familiares em caso de pessoas falecidas. Com essa decisão, o STF passou a admitir a biografias não autorizadas. Entretanto, cabe ressaltar que a inexigibilidade de consentimento não exclui a possibilidade de indenização em virtude de dano material ou moral decorrente de violação da intimidade, vida privada ou honra e imagem das pessoas. Segundo Alexandre de Moraes, a inviolabilidade do sigilo de dados, artigo 5º, inciso 12, complementa a previsão de direito à intimidade da vida privada, o artigo 15º, inciso 10, sendo ambas as previsões de defesa à privacidade regidas pelo princípio da exclusividade. Também relacionado aos direitos de intimidade e à vida privada está o sigilo bancário, que é a verdadeira garantia da privacidade de dados bancários, assim como todos os direitos fundamentais. O sigilo bancário não é absoluto. Nesse sentido, tem-se entendido o STJ que, havendo satisfatória fundamentação judicial, enseja a quebra do sigilo, não há violação nenhuma cláusula pétrea constitucional. A pergunta que se faz agora é a seguinte: quais autoridades podem determinar a quebra do sigilo bancário? A resposta à pergunta é complexa, envolve conhecimentos acerca de jurisprudência do STF e STJ. O Poder Judiciário pode determinar a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal. As comissões parlamentares de inquérito, CPIs, federais e estaduais podem determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal. Isso justifica a previsão constitucional que as CPIs têm poderes de investigação próximos às autoridades judiciais. As CPIs municipais não podem determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal. Os municípios são entes federativos que não podem, que o Poder Judiciário, como tal, os poderes CPIs municipais são mais limitados. Que permite às autoridades fiscais procedem à requisição de informações de instituições financeiras. Em 2016, o STF reconheceu a constitucionalidade dessa lei complementar, deixando consignado que as autoridades fiscais poderão requisitar informações às instituições financeiras desde que haja processo administrativo instaurado e procedimento fiscal em curso. As informações sejam consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Em sua decisão, o STF deixou claro que os dados fornecidos pelas instituições financeiras e autoridades fiscais continuarão sob cláusula de sigilo. Os dados antes protegidos pelo sigilo bancário passarão a estar protegidos por sigilo fiscal. Assim, não seria tecnicamente adequado falar em quebra do sigilo bancário pelas autoridades fiscais. O Ministério Público pode determinar a quebra do sigilo bancário de conta titulares do ente público. Segundo o STJ, as contas de correntes de entes públicos, contas públicas, não gozam de proteção à intimidade e privacidade. Prevalece, assim, o princípio da publicidade, moralidade que impõe à administração pública o dever de transparência. No caso concreto, analisado no STJ, um prefeito municipal havia sido denunciado pelo Ministério Público em razão da prática de crimes. Em razão disso, foi impetrado habeas corpus, alegando que as provas seriam ilegais por terem sido colhidas mediante quebra do sigilo bancário determinado pelo Ministério Público, sem qualquer ordem judicial. Ao examinar o caso, o STJ decidiu que são lícitas as provas obtidas por meio de requisição do Ministério Público de informações bancárias de titulares de prefeitura municipal para fins de apurar as supostas crimes praticados pelos agentes públicos contra a administração pública. Na jurisprudência do STF, também se reconhece o caráter excepcionalíssimo da possibilidade de quebra de sigilo bancário pelo Ministério Público.
que se dará no âmbito do procedimento administrativo, que vise defesa do patrimônio público quando houver envolvimento de dinheiros ou verbas públicas. O Tribunal de Contas da União, o TCU, os Tribunais de Contas dos Estados, TCS, não podem determinar a quebra de sigilo bancário. Há que se mencionar, todavia, que o TCU tem competência de requisitar informações relativas às operações de crédito originárias de recursos públicos. Esse foi o entendimento firmado pelo STF no âmbito do mandado de segurança 33.340 do Distrito Federal. Em caso concreto, o TCU havia requisitado ao BNDES informações relativas a operações de crédito. Mas atenção, não é que o TCU possa determinar a quebra do sigilo bancário. Segundo o STF, as operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário. Há uma relativização do sigilo dessas informações frente ao interesse de toda a sociedade de conhecer o destino dos recursos públicos. Devido à gravidade jurídica que se reveste o ato de quebra do sigilo bancário, este somente se dará em situações excepcionais, sendo fundamentado demonstrar a necessidade de informações solicitadas e cumprir as condições legais. Além disso, para a quebra do sigilo bancário ou sigilo fiscal, seja admissível necessário que haja individualização do investigado e do objeto de investigação. Não é possível, portanto, a determinação de quebra do sigilo bancário para a apuração de fatos genéricos. O STF entende que os dados bancários somente podem ser usados para os fins de investigação que lhe deu origem, não sendo possível seu uso contra terceiros e estranhos. Por fim, destaque-se que o STF não é necessário a oitiva do investigado para a determinação de quebra de sigilo bancário. Isso porque o princípio do contraditório não prevalece na fase inquisitorial. Quebra do sigilo bancário ou fiscal pode ser determinada por comissão parlamentar de inquérito. A questão está correta. CPIs podem determinar a quebra do sigilo bancário ou fiscal. Quebra do sigilo bancário. Poder Judiciário, CPI Federal e Estadual, Ministério Público. Contas bancárias da titularidade de entes públicos. Atenção, as autoridades fiscais podem requisitar informações protegidas por sigilo bancário às instituições financeiras. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém dela podendo penetrar, sendo consentido ao morador, salvo em caso de flagrante delito, o desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia, para determinação por determinação judicial. O princípio da inviolabilidade domiciliar tem como finalidade proteger a intimidade e a vida privada do indivíduo, bem como a garantir-lhe, especialmente, um período noturno de sossego e tranquilidade. A questão central que possa compreender o alcance desse dispositivo constitucional é saber qual é o conceito de casa. Para o STF, o conceito de casa revela-se abrangente, estendendo-se a qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal. Assim, o conceito de casa alcança não só a residência do indivíduo, mas também escritórios profissionais, consultórios médicos, odontológicos, trailers, barcos, aposentos de habitação coletiva, como, por exemplo, quarto de hotel, não estão abrangidos pelo conceito de casa, bares e restaurantes. O STF entende que, embora os escritórios sejam abrangidos pelo conceito de casa, não se pode invocar a inviolabilidade do domicílio como escudo para a prática de atos ilícitos em seu interior. Como base nessa ideia, a Corte considerou a válida ordem judicial que autoriza o ingresso de autoridade policial no estabelecimento profissional, inclusive durante a noite, para instalar equipamentos de captação de som, escuta. Entendeu que tais medidas precisam ser executadas sem consentimento do investigado, o que seria impossível durante o dia. Feitas essas considerações, cabe nos fazer a seguinte pergunta: em quais hipóteses pode penetrar na casa de um indivíduo? O ingresso na casa de um indivíduo poderá ocorrer em seguintes situações: com consentimento do morador, sem o consentimento do morador, sob ordem judicial, apenas durante o dia. Perceba que, mesmo em ordem judicial, não é possível ingressar na casa do indivíduo durante o período noturno. Qualquer hora sem consentimento do indivíduo, em caso de flagrante delito ou desastre, ou ainda para prestar socorro. Resumindo, a regra geral somente pode-se ingressar na casa do indivíduo com seu consentimento. No entanto, será possível penetrar na casa do indivíduo mesmo sem o consentimento, desde que é amparado por ordem judicial durante o dia, a qualquer tempo, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. É importante destacar que a inviolabilidade domiciliar também se aplica
ao fisco e à polícia judiciária. Segundo o STF, nem a polícia judiciária, nem a administração tributária pode afrontar direitos assegurados pela Constituição da República invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender durante o período noturno, sem ordem judicial, qualquer objetos que possam interessar ao poder público. Como já comentamos, a entrada de autoridade policial em domicílio sem autorização judicial será possível em situações de flagrante delito, isso é, particularmente relevante no caso de prática de crimes permanentes, nos quais a situação da flagrância se estende no tempo. Exemplo do crime desse tipo seria o cárcere privado e o porte de drogas. Nesse crime, exige uma pronta resposta das autoridades policiais, que devem ingressar no domicílio sem autorização judicial. Todavia, essa prática pode dar ensejo ao abuso de autoridade, uma vez que o policial pode vir a ingressar no domicílio sem que tenham indícios relevantes de que o crime está sendo praticado em seu interior. Para coibir o abuso de autoridade, o STF deixou consignado o entendimento de que a entrada forçada no domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que inclui dentro de casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade de nulidade dos atos praticados. Por último, vale destacar que a doutrina admite que a força policial, tendo ingressado na casa do indivíduo durante o dia como amparo em ordem judicial, prolongue suas ações durante o período noturno. Vamos a mais uma questão. Admite a apreensão pela Polícia Federal, pela Receita Federal, em livros contábeis e documentos fiscais de clientes localizados em escritórios de advocacia, pois o escritório não se equipara a domicílio. Questão errada. Para fins de aplicação do artigo 15, inciso 11 da Constituição de 88, o conceito de casa também abrange a escritórios profissionais, logo o ingresso em escritórios de advocacia a fim de apreender livros contábeis, documentos fiscais, dependerá de ordem judicial. Segunda questão. É ilegal por violação ao domicílio a prova obtida por meio de escuta ambiental e exploração do local em escritório de advocacia realizado no período noturno, mesmo com ordem judicial. Questão está errada. O STF considera válida, legal, ordem judicial que autoriza o ingresso de autoridades policiais em escritório de advocacia com objeto de instalar equipamentos de escuta ambiental. Vamos então a inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses de forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Segundo Alexandre de Moraes, a inviolabilidade do sigilo de dados, artigo 5º, inciso 12, complementa a previsão do direito à intimidade e vida privada, artigo 5º, sendo ambas as previsões uma defesa à privacidade regidas pelo princípio da exclusividade. Esse princípio pretende assegurar ao indivíduo, como ressalta o Tércio Ferraz, a sua identidade diante dos riscos proporcionados pela niveladora pressão social, pela incontrastável impositividade do poder político e a privacidade em bem exclusivo, pois está em domínio de opções pessoais a cada indivíduo. Ela não é, enfim, guiada por normas, padrões objetivos. O artigo 5º, inciso 12, trata de inviolabilidade das correspondências e das comunicações. A princípio, a leitura do inciso 12 pode ser entender que o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas e de dados não poderia ser violado, apenas haveria exceção constitucional para a violação das comunicações telefônicas. Não é esse, todavia, o entendimento que prevalece. Como não há direito absoluto no ordenamento jurídico brasileiro, admite-se, mesmo sem previsão expressa na Constituição, que a lei e a decisão judicial também possam estabelecer hipóteses de interceptação das correspondências e das comunicações telegráficas e dados, sempre que a norma constitucional esteja sendo usada para acobertar a prática de ilícitos. Nesse sentido, entende que o STF, que a administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública e de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode sempre, excepcionalmente, desde que respeitada a norma escrita do artigo 41, parágrafo 1 da Lei 7.210 de 1984,
proceder à interceptação de correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Sobre a comunicação de dados, é relevante destacar a importante jurisprudência do STF. Supõe que uma operação em busca de apreensão realizada em um escritório profissional, e os policiais apreendam um disco rígido, HD e um computador, no qual são armazenados e-mails recebidos pelos investigados. Nesse caso, entende que a Corte que não há violação ao sigilo da comunicação de dados. Isso porque a proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados em si. Em outras palavras, não há nessa situação quebra do sigilo de comunicações, interceptação das comunicações, mas sim apreensão da base física a qual encontra os dados. Com o mesmo argumento, o STF considerou ilícita a prova obtida por policial a partir de verificação do celular do indivíduo preso em flagrante delito dos registros das últimas ligações telefônicas. A proteção constitucional, afinal, é concedida à comunicação de dados, e não dados em si. Agora que já estudamos tópicos relevantes sobre o sigilo de correspondência e das comunicações de dados, vamos nos focar nos estudos do sigilo das comunicações. No início, é importante destacar a diferença entre quebra do sigilo das comunicações e interceptação das comunicações telefônicas. São coisas diferentes. A quebra do sigilo das comunicações consiste em ter acesso ao extrato das ligações telefônicas. Grosso modo, seria ter acesso à conta da Vivo, da TIM, da Oi. Por outro lado, a interceptação das comunicações telefônicas consiste em ter acesso às gravações das conversas. A interceptação das comunicações telefônicas é, sem dúvida, a medida mais gravosa e, por isso, somente pode ser determinada pelo Poder Judiciário. Já a quebra do sigilo das comunicações telefônicas pode ser determinada pelas comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, além de, claro, o Poder Judiciário. Segundo a Constituição de 88, a interceptação das comunicações telefônicas somente será possível quando atingidos 3 requisitos: ordem judicial, existência de investigação criminal ou instrução processual penal, lei que preveja a hipótese e a forma em que o poderá ocorrer. Artigo 5º, inciso 12. Como é possível verificar a norma de eficácia limitada? É necessário que exista uma lei para que o juiz possa autorizar, nas hipóteses e na forma por ela estabelecida, a interceptação das comunicações telefônicas. As interpretações das comunicações telefônicas só podem ser autorizadas por decisão judicial, de ofício ou requerimento de autoridade policial ou de Ministério Público, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A decisão judicial deverá ser fundamentada, devendo o magistrado indicar a forma de sua execução, que não poderá ser prazo maior que 15 dias. É renovável por igual período. O STF entende que pode haver renovações sucessivas desde prazo, não apenas uma única renovação, na medida, pois as situações extremas exigem. Outro aspecto importante a ser estudado quanto à análise de inviolabilidade das comunicações telefônicas diz respeito às hipóteses que é cabível a interceptação telefônica. De acordo com a Lei 9.296 de 96, as interceptações telefônicas só podem ser ordenadas pelo Poder Judiciário de ser presentes conjuntamente em 3 requisitos: se existirem razoáveis indícios de autoria ou participação de infração penal, se a prova não puder ser obtida por outros meios disponíveis, ou se o fato investigado constitui infração penal punida com reclusão. A interceptação telefônica autorizada pelo Poder Judiciário tem como objetivo subsidiar a investigação de infração penal punível à reclusão. No entanto, é bastante comum que, no curso de efetivação da interceptação telefônica, novas infrações penais sejam descobertas, inclusive com autores e partícipes diferentes. Essas novas infrações penais são o que a doutrina chama de crimes achados, que são conexos com os primeiros. As informações e provas levantadas por meio de interceptação telefônica poderão subsidiar a denúncia desses crimes achados, ainda que esses sejam puníveis com a pena de detenção. O STF também reconhece que é válida a prova de um crime descoberta acidentalmente durante a escuta telefônica autorizada judicialmente para a apuração de crime diverso. Assim, o juiz havia autorizado uma interceptação telefônica para apurar um crime de homicídio e descobre que um dos interlocutores cometeu o crime de sequestro, a prova será válida no processo referente a esse crime. A interceptação telefônica será admitida mesmo em se tratando de conversa entre acusado e processo penal seu defensor.
Segundo o STF, apesar de o advogado ter seu sigilo profissional resguardado para o exercício de suas funções, tal direito não pode servir como escudo para a prática de atividades ilícitas, pois nenhum direito é absoluto. O simples fato de o advogado não poder conferir ao indivíduo imunidade da prática de delitos no exercício de sua profissão. Também é importante o entendimento que tem sobre a denominada prova emprestada. Mas o que vem a ser a prova emprestada? É uma prova que é obtida no curso de uma investigação criminal ou instrução processual penal. Posteriormente, é usada e emprestada em um processo administrativo disciplinar. Segundo o STF, dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e escutas ambientais judicialmente autorizados para a produção de provas na investigação criminal e instrução processual penal podem ser usados em procedimentos administrativos disciplinares contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidas contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado a colheita dessa prova. Assim como a interceptação telefônica resulte em prova de que o auditor fiscal da Receita Federal esteja recebendo dinheiro para despachar mercadoria, além de essa prova ser usada no processo penal, o crime referente a essa prática poderia ser usado para a Corregedoria da Receita Federal quando o processo administrativo é destinado a apurar o ilícito e determinar a correspondente penalidade administrativa. Há que se estabelecer agora a diferença entre três institutos que possuem bastante semelhança entre si: a interceptação telefônica, a escuta telefônica e a gravação telefônica. A interceptação telefônica, conforme já vimos, consiste na captação de conversas telefônicas feitas por terceiros, autoridade policial, sem o conhecimento de nenhum dos seus interlocutores, devendo ser autorizado pelo Poder Judiciário, mas hipótese é na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Escuta telefônica, por ser captada a conversa telefônica feita por um terceiro, no conhecimento de apenas um dos interlocutores. Por sua vez, a gravação telefônica é feita por um dos interlocutores do diálogo, sem o sentimento ou ciência do outro. Esses conceitos acima apresentados são baseados em entendimentos do STJ e podem ser cobrados em prova. Todavia, o STF tem usado o termo gravação clandestina para se referir ao tanto ao escuta telefônica quanto gravação de conversa, feita por terceiro com conhecimento apenas dos interlocutores. Quanto à gravação telefônica, a gravação feita por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Cabe destacar que uma gravação clandestina pode ser oriunda de uma conversa telefônica pessoal ou mesmo de uma gravação ambiental. Vamos a seguir importantes entendimentos da jurisprudência sobre o tema. É possível a gravação telefônica por um dos interlocutores sem autorização judicial, caso haja uma investida criminosa daquela que desconhece que a gravação está sendo feita. De acordo com o STF, é inconsistente e fere o senso comum falar de violação do direito à privacidade quando o interlocutor grava diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer tipo de chantagista. Nesse caso, percebe que a gravação clandestina foi feita em legítima defesa, sendo, portanto, legítima. Segundo o STF, havendo necessidade de coleta de prova via gravação ambiental, sendo impossível que a apuração do crime por outros meios, havendo ordem judicial, nesse sentido, é lícita a interceptação telefônica. São ilícitas as provas obtidas por meio de interceptação telefônica determinada a partir apenas de denúncia anônima, sem investigação preliminar. Com efeito, a denúncia anônima não é suficiente para que o juiz determine a interceptação telefônica. Caso ele o faça, prova obtida a partir desse procedimento será ilícita. Suponha que um policial, imediatamente após a prisão em flagrante, tenha verificado no celular do preso os registros das últimas ligações. Nesse caso, essa prova é lícita, pois a interceptação telefônica não se confunde com registros telefônicos. Questão correta. Essa é uma jurisprudência interessante do STF. O artigo 5º, inciso 12 da Constituição de 88, protege a comunicação de dados e os dados em si. Portanto, é lícita a prova obtida por policial que verifica o celular ou preso o registro das últimas ligações. Não se deve confundir interceptação telefônica, está autorizado pela Constituição desde que por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, instrução processual penal
com o sigilo dos registros telefônicos, que nada mais do que são telefones registrados dos bancos de dados das operadoras telefônicas e que não são sujeitos ao princípio da reserva absoluta de jurisdição, podendo as comissões parlamentares de inquérito, segundo os precedentes do Supremo Tribunal Federal, ter acesso a tais dados e sem a necessidade de ordem judicial. O iniciado faz uma distinção acertada entre a interceptação telefônica e a quebra do sigilo telefônico. A interceptação telefônica só pode ser determinada pelo Poder Judiciário, ao passo que a quebra do sigilo telefônico pode ser determinada pelo Poder Judiciário ou por Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Questão correta. Inciso 13 do artigo 5º. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Trata-se da norma constitucional de eficácia contida, que trata da liberdade de atividade profissional. Essa dispõe na existência da lei e exige qualificações para o exercício de determinada profissão. Qualquer pessoa poderá exercer, entretanto, existente a lei, a profissão só poderá ser exercida por quem atender às qualificações legais. Segundo o STF, nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionados ao cumprimento das condições legais para seu exercício. A regra é a liberdade apenas quando houver potencial lesivo à atividade, que pode ser exigida a inscrição em conselho de fiscalização profissional. A atividade de músico, por exemplo, prescinde de controle, constitui ademais manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão. Cabe destacar ainda o STF considerou o constitucional exame de ordem dos advogados do Brasil, OAB. Para a Corte, o exercício da advocacia traz um risco coletivo, cabendo ao Estado limitar o acesso de profissão e ao respectivo exercício. Nesse sentido, o exame de suficiência discutido seria compatível com o juízo de proporcionalidade e não alcançaria o núcleo essencial da liberdade de ofício, concernente à adequação do exame e à finalidade prevista na Constituição, assegurar as atividades do risco sejam desempenhadas por pessoas com conhecimentos técnicos suficientes, de modo a evitar danos à coletividade e aduzir-se a aprovação do candidato seria elemento qualificado para o exercício profissional. Ainda relacionado à liberdade de exercício profissional, destacamos o entendimento do STF no sentido inconstitucional a exigência de diploma de exercício de profissão de jornalista. Quão importante jurisprudência é que não pode a Fazenda Pública obstaculizar as atividades empresariais com a imposição de penalidades no intuito de receber imposto atrasado. Nesse sentido, o STF editou a súmula 223, segundo o qual é inadmissível a apreensão de mercadorias por meio de coercitivos para pagamento de tributos. Também não é admissível a exigência pela Fazenda Pública de fiança para impressão de notas fiscais pelo constituinte no débito do fisco. Segundo o STF, a exigência pela Fazenda Pública da prestação de fiança, garantia real ou fiduciária para a impressão de notas fiscais constituintes, em débito com o fisco, viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão. A Constituição, o artigo 5º, inciso 13, atividade econômica, artigo 170, parágrafo único, devido ao processo legal, artigo 5º, inciso 54. Prefeitura de Piragurá, 2014. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo defeso ao legislador ordinário a criação de leis que estabeleçam qualificações profissionais como requisito para a atuação de profissional do indivíduo. Muita gente erra a essa questão porque não sabe o significado da palavra defeso, que é sinônimo de proibido, vedado. Pois bem, ao contrário do que diz o enunciado, o legislador ordinário pode criar leis que estabeleçam qualificações profissionais como requisito de atuação profissional do indivíduo. Questão errada. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação resguardado o sigilo da fonte, quando é necessário exercício profissional. Esse inciso tem dois desdobramentos: assegurar o direito ao acesso à informação, desde que esta não fique em outros direitos fundamentais, resguardar jornalista, possibilitando que eles obtenham informações sem terem de revelar sua fonte. Não há conflito, todavia, em relação ao anonimato. Caso alguém seja lesado pela informação, o jornalista responderá por isso. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas
exigindo prévio aviso à autoridade competente. Esse inciso é bastante cobrado em provas, do que você precisa lembrar inicialmente da característica do direito à reunião. Ele deverá ter fins pacíficos e apresentar ausência de armas. Deverá ser realizado em locais abertos ao público. Não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local. Desnecessidade de autorização. Necessidade de prévio aviso à autoridade competente. O STF foi chamado para apreciar a marcha da maconha. Tendo manifestado no sentido de que é inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legislação das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Assim, admite que o direito de reunião seja exercido, inclusive, para defender a legalização das drogas. Não é permitida, todavia, a incitação do inciso ou estímulo do consumo de entorpecentes e sua realização. É importante destacar também que o direito à reunião é protegido por mandado de segurança e não por habeas corpus. Cuidado com as pegadinhas. Questão. É inconstitucional o direito à reunião com fins pacíficos em locais abertos ao público. Errado. O direito à reunião não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local. Depende de prévio aviso e autoridade competente, ou seja, há certas condicionalidades que deverão ser observadas. Questão errada. Inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter parlamentar. Inciso 18. A criação de associações na forma da lei de cooperativas, independente de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo, no primeiro caso, o trânsito de julgado. Para que exista uma associação, é necessária a presença de 3 requisitos: pluralidade de pessoas, associação a uma sociedade, uma união de pessoas com um fim determinado, a estabilidade, contrário da reunião, que tem caráter transitório e esporádico, as associações de caráter permanente, surge a partir de ato votante. Presentes em requisitos, restará caracterizada uma associação a qual estará, por conseguinte, sujeita à proteção constitucional. Destaca a existência da associação independente de aquisição de personalidade jurídica. Como a Constituição protege as associações da seguinte forma: a liberdade de associação para fins lícitos é ampla, independente de autorização dos poderes públicos, e também as associações só podem ser associação por fins lícitos amplas, independente de autorização dos poderes públicos, e também não pode interferir em seu funcionamento. Calma aí, deixa eu ver só meu computador aqui, questão da bateria aqui, deixa eu ver se eu conectei aqui, e a gente já continua a nossa aula aqui. Deixa eu ver se conectou. A gente já continua. Calma aí, a gente já continua nossa aula aqui. Deixa eu ver se conectou. Está conectado. A gente já continua nossa aula. Calma aí, só um momento, pessoal. A gente continua aqui. Deixa eu só ver se... Estou conectando, pronto. Senão a aula vai ter que parar. Mas são coisas que acontecem mesmo. Agora está carregando meu computador, que a aula é bem extensa. Então agora a gente pode continuar. Está carregando, não vai desligar. A liberdade de associação para fins lícitos é ampla, independente de autorização dos poderes públicos, que também não pode interferir em seu funcionamento. As associações só podem ser dissolvidas por decisão judicial, transitada e julgada. Além disso, suas atividades só podem ser suspensas por decisão judicial. Nesse caso, não há necessidade de trânsito e julgado. Perceba que a medida mais gravosa de dissolução da associação
exige um requisito mais difícil, o trânsito julgado de decisão judicial. A criação de associação é livre, seja independente, a autorização, já a criação de cooperativas também é livre, porém a necessidade de lei que regule. Tomou aqui típica norma de eficácia limitada. Sobre esse assunto, é importante destacarmos a vedação às associações de caráter paramilitar. Segundo o professor Alexandre de Moraes, a nomenclatura dos postos e a utilização ou não de uniformes não são requisitos suficientes para definir o caráter paramilitar de uma associação. Deve-se observar se elas se destinam ao treinamento de seus membros, a finalidade bélica, ainda existe organização hierárquica e o princípio da obediência. Por fim, nenhum direito fundamental é absoluto, nem mesmo a autonomia privada das fundações, entende o STF. A ordem jurídica constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir em revelia aos princípios escritos nas leis, em especial aos postulados que têm como fundamento de direito o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição, a associação não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada encontra-se as limitações de ordem jurídica, que não pode ser exercida em detrimento de respeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares o domínio de sua incidência e de atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem aos particulares no âmbito de suas relações privadas e tema de liberdades fundamentais. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Não há muito a se falar sobre esse inciso, apenas ninguém pode ser obrigado a associar, filiar-se a um partido político, por exemplo, ou a permanecer associado, caso cobrado o inciso, isso acontecerá em sua literalidade. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Para que se possa compreender esse dispositivo, é necessário apresentar a diferença entre representação processual e substituição processual. A representação processual representa, não age como parte do processo. Ele apenas atua em nome da parte. A pessoa representa para que haja representação processual. É necessária a autorização expressa do representado. A substituição processual é o substituto à parte do processo agindo em nome do próprio na salvaguarda do direito à lei. O substituto, por sua vez, deixa de sê-lo, sofre apenas os efeitos da sentença. Não está no processo. A sentença, todavia, faz coisa julgada tanto para o substituto quanto para o substituído. Quando cabível a substituição processual, não há necessidade de autorização expressa ao substituído. Apresentar a distinção, cabe-nos afirmar no artigo 5º, inciso 21. É um caso de representação processual. As associações poderão, desde que expressamente autorizadas, representar seus afiliados judicial e extrajudicialmente. Em outras palavras, poderão atuar em nome de seus afiliados nas defesas dos direitos destes. As necessidades de autorização expressa nos filiados para a associação, os representantes não podem ser substituídos por autorização genérica nos estatutos da entidade. A autorização estatutária genérica conferida às associações por seu estatuto não é suficiente para legitimar a representação processual. É necessária a autorização expressa, que pode ser obtida mediante deliberação a estabelecer individual, filiado ou filiado. Nesse sentido, somente associados que manifestam a sua autorização estarão a posteriori legitimados para a execução do título judicial decorrente de ação ajuizada pela associação. Aqueles associados que não manifestam sua autorização expressa não poderão executar o título judicial decorrente de ação ajuizada pela associação. Ninguém poderá ser compelido a se associar nem permanecer associado. Questão correta, exatamente literalidade do artigo 5º, inciso 20 da Constituição de 88. Inciso 22, é garantido o direito de propriedade. Inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. Inciso 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa
e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Estudaremos esses três incisos no conjunto. Eles tratam do direito de propriedade, que é uma norma constitucional de eficácia contida e, portanto, está sujeito à atuação restrita por parte dos poderes públicos, em todos os direitos fundamentais. O direito à propriedade não é absoluto, é necessário que a propriedade dê à propriedade uma função social. Entretanto, mesmo sendo relativa à Constituição, não poderia se deixar de estabelecer certas proteções desse direito. Desse modo, o inciso 24 do artigo 5º garante que a propriedade estiver cumprindo a sua função social, só poderá ser desapropriada em base de tutela do interesse público, em três hipóteses: necessidade pública, utilidade pública, interesse social, indenização nesses casos ressalvados em algumas exceções determinadas constitucionalmente, dar-se-á mediante prévia justa indenização em dinheiro. Observem que a Constituição nos afirma a indenização no caso de desapropriação será mediante prévia justa indenização em dinheiro, ressalvadas algumas exceções determinadas constitucionalmente. Em outras palavras, em caso que a indenização pela desapropriação não será em dinheiro, em quais esses casos: desapropriação para fins de reforma agrária, desapropriação de imóvel urbano não edificado que não cumpriu uma sua função social, desapropriação confiscatória. A desapropriação por fins de reforma agrária obedece ao disposto no artigo 134 da Carta Magna, que é de competência da União e tem por objetivo o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, dar-se mediante prévia justa indenização de títulos de dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo até 20 anos, a partir do segundo ano da sua emissão, cuja utilização será definida na lei. Parágrafo 1 do mesmo artigo, entretanto, faz uma ressalva de que as benfeitorias úteis necessárias serão indenizadas em dinheiro. No que diz respeito à desapropriação do imóvel urbano não edificado, a substituição ou não utilizada, ou seja, descumpriu a sua função social, determina a Constituição de 88, o artigo 182, parágrafo 4, inciso 3, que a indenização será mediante títulos de dívida pública, de emissão previamente aprovado pelo Senado Federal, em prazo de resgate até 10 anos, em parcelas anuais iguais às sucessivas, assegurado o valor real, a indenização e os juros legais. A desapropriação nessa situação será da competência do município. Existe ainda a possibilidade de que haja desapropriação sem indenização. Ocorre a expropriação de propriedades urbanas e rurais de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo, tem-se então a chamada desapropriação confiscatória, prevista no artigo 243 da Constituição Federal. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia indenização em títulos da lei de dívida pública, ressalvados nos casos previstos na Constituição Federal. Essa questão cobrou a literalidade do artigo 5º, inciso 24 da Constituição de 88, a indenização prévia deverá ser em dinheiro. A questão está errada. Direito de propriedade é garantido a constitucionalidade permitindo ao seu titular o exercício livre e restrito do direito de gozo, uso e disposição do bem. Não se deve falar em exercício livre e restrito do direito de gozo, uso e disposição de propriedade. Isso porque a propriedade deverá atender à sua função social. A questão está errada. Inciso 25. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular e assegurada ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. Esse inciso trata da requisição administrativa que ocorre quando o poder público, diante de perigo público iminente, utiliza o seu poder de império de coação para usar bens e serviços particulares. Fatiando-se o artigo melhor, compreende termos assim: em caso de iminente perigo público, o Estado pode requisitar a propriedade particular, exemplo, o caso de uma enchente e destruir várias casas de uma cidade. A prefeitura pode requisitar o uso de uma casa que tenha permanecido intacta para abrigar aqueles que não têm onde ficar. Qual o perigo público iminente que justifica tal ato estatal? No exemplo dado, a possibilidade de população atingida adoecer ou morrer por falta de abrigo. A requisição é compulsória para o particular devido ao poder de império do Estado. Veja que o interesse público socorro às pessoas desabrigadas é maior que o particular inconveniente de ter a casa cedida ao poder público gratuitamente. Por isso, o último se adjugar ao primeiro. A propriedade continua sendo do particular e apenas cedida gratuitamente ao poder público.
o titular do bem somente será indenizado em caso de dano. No exemplo acima, o Estado não teria que pagar aluguel ao proprietário pelo uso do imóvel. O perigo público deve ser iminente, ou seja, deve ser algo que acontecerá em breve. No exemplo dado, o Estado não poderá requisitar em casa já na estação da seca baseada na possibilidade de uma enchente ocorrer vários meses depois. Concluindo a análise desse inciso, destaque que, segundo o STF, não é possível, devido ao modelo federativo adotado no Brasil, que um ente político requisite administrativamente bem serviço pessoal de outro. Tal prática ofenderá o Pacto Federativo. Além disso, o artigo 5º, inciso 25, da Constituição limita o alcance da requisição administrativa à propriedade privada, não coubendo extrapolação para bens de serviços públicos. Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de suas atividades produtivas, dispondo a lei sobre os meios de financiar seu desenvolvimento. Por meio desse inciso, o legislador constitui e deu à pequena propriedade rural trabalhada pela família a garantia de impenhorabilidade. Com isso, visou a proteção dos pequenos trabalhadores rurais, aos quais providos de seus meios de produção não teria condições de subsistência. Entretanto, a impenhorabilidade depende da acumulação de dois requisitos: a exploração econômica do bem da família, a origem da atividade produtiva e o débito que causou a penhora. A pequena propriedade rural trabalhada em família pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos estranhos às suas atividades produtivas. A pequena propriedade rural trabalhada pela família não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de suas atividades produtivas. A pequena propriedade rural, caso não trabalhada pela família, pode ser penhorada para pagamento de débitos decorrentes de débitos estranhos à sua atividade produtiva. Note também que a exigência pela Carta Magna da Lei definirá quais propriedades rurais poderão ser consideradas pequenas e como será financiado o desenvolvimento das mesmas. Artigo 27. Os autores pertencentes a direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras transmissível ao herdeiros pelo tempo que a lei fixar. São assegurados nos termos da lei a proteção da participação de individuais em obras coletivas, reprodução de imagens de vozes humanas, inclusive atividades desportivas, o direito à fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, intérpretes e as respectivas representações sindicais associativas, protege-se por meio desse inciso o direito do autor. Percebe que, enquanto viver, ele terá o total controle sobre a utilização, a publicação ou reprodução de suas obras. Só após sua morte que haverá limitação temporal ao direito. Com efeito, o artigo inciso 27 dispõe que o direito autoral é transmissível aos herdeiros apenas pelo tempo que a lei fixar. Nesse sentido, como verá adiante, o direito do autor diferencia-se do direito à propriedade industrial e presente no inciso 29 do mesmo artigo. Inciso 29. A lei assegurará aos autores de eventos industriais privilégio temporário para utilização, bem como proteção a criações industriais, a propriedade de marcas, nomes, empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Nesse inciso, a Constituição enumera expressamente a propriedade industrial como direito fundamental, chama sua atenção para o fato de que, diferentemente dos direitos autorais, pertence por autor à sua morte. O criador dos eventos industriais tem sobre esses privilégios apenas temporários sobre a sua utilização. É garantido o direito de herança. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge, dos filhos brasileiros, sempre que não seja mais favorável à lei pessoal de cujos. O direito de herança foi elevado à condição de norma constitucional pela primeira vez na Constituição de 88 até a promulgação da vigente Constituição. Ele era objeto não somente de normas infraconstitucionais, como se desprende no inciso 2031. A fim de resguardar mais ainda esse direito, a Carta Magna garantiu, no caso de bens estrangeiros localizados no país, seriam aplicadas as normas sucessórias que mais beneficiassem os brasileiros sucessores. Assim, nem sempre será
aplicada a lei brasileira sucessão de bens estrangeiros localizados no país. Caso a lei estrangeira seja mais benéfica aos sucessores brasileiros, essa será aplicada. Só para frisar a leitura do inciso. Então, vamos à nossa última questão. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será sempre regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Errado. Nem sempre será regulada pela lei brasileira a sucessão de bens de estrangeiros situados no país, quando a lei estrangeira, lei pessoal de cujos, for mais favorável ao cônjuge e aos filhos, essa será aplicada. Então, a gente está terminando mais uma aula de Direito Constitucional. Se você ficou aqui, uma aula bem longa, mas a gente pôde abordar bem o tema, deixar com bastante detalhes. Se você ficou até aqui, então a gente nos vê na próxima aula, que vai ser sobre Direito Constitucional. A gente vai resolver questões na próxima aula. E nessa aula aqui é uma aula teórica, a próxima vai ser uma aula só de exercício, que a gente vai estar resolvendo as questões. Então, eu deixo meu abraço, fique com Deus, deixo meus parabéns por você ter ficado até aqui e ter aprendido mais sobre o direito constitucional. Um abraço, tchau, tchau.